Sexta-feira, 14 de agosto de 2015. Em São Paulo são pontualmente 10 horas. Bom dia! Começa agora mais uma edição do Cresce Esclarece. E o tema que nós vamos comentar hoje é o tema que você escolheu na enquete. Colega corretor, o que você gostaria que o Cresce São Paulo fizesse por você? Um tema importantíssimo para que você, colega corretor, possa conhecer mais profundamente qual é o papel do Conselho de Fiscalização do Cresce São Paulo, que nós somos uma autarquia pública federal de fiscalização. E nós temos aqui as perguntas, vocês podem encaminhar, mandem seu e-mail, porque nós vamos responder por e-mail, porque todas as perguntas já vieram para o Cresce São Paulo anteriormente, já compilamos todas as perguntas e vamos começar a responder a pergunta que você fez para o Cresce São Paulo. E a primeira pergunta é uma pergunta sobre a pesquisa. O Cresce São Paulo deveria publicar tabela de valores por metro quadrado dos imóveis em vendas e locações, dividido por bairro. E para falar sobre este assunto, nós estamos aqui com a Sônia Servilheira, que é do Departamento de Comunicação. Como carinhosamente eu a chamo, Soninha, bom dia, obrigado por sua participação, que ela é que me reveza quando eu não posso participar do programa. Vocês a conhecem muito bem, a Soninha. Bom dia, tudo bem com vocês? Já é um prazer novamente estar aqui falando, e hoje do lado do seu Gilberto, né? E a gente falar um pouquinho sobre a pesquisa do Cresce. Na verdade, embora a pesquisa já tenha mais de 20 anos, ela é uma pesquisa que muitos corretores ainda não conhecem. E no que tange a capital, ela é uma pesquisa que traz realmente essa solicitação que o corretor pediu. Ela traz os valores de metro quadrado, não separados por bairros, mas separados por zonas de valor. Então, independente da parte geográfica onde esteja encaixado o bairro, nós selecionamos zona A, zona B, zona C, zona D e zona E. E nesses valores, eles estão enquadrados bairros de diferentes partes de São Paulo. Na nossa pesquisa da capital, a gente já tem essa tabela de valores, que ela é muito útil para quem pretende fazer uma avaliação, para quem pretende passar uma noção de valor para um cliente, né? E ela é baseada, a nossa pesquisa, exatamente em negócios que foram efetivamente feitos, concretizados. Ela não é uma pesquisa baseada em anúncios, então isso traz uma vantagem bem grande. Eu convido a todos para conhecerem a pesquisa, ela está publicada no site desde 2003, mês a mês. O endereço do nosso site para a pesquisa é crescisp.gov.br/pesquisas, no plural, /pesquisa, no singular, .as de sapo, p de pato, ASP, tá? Basta vocês entrarem, quem tiver alguma dificuldade, também dá para acessar na primeira página, na página inicial do Cresce. Tem lá pesquisas publicadas do mercado imobiliário, do lado esquerdo do site. Vocês vão encontrar todos os valores publicados desde 2003. Sônia, uma pergunta. O colega corretor de imóveis das imobiliárias que gostariam de participar, de colaborar com a pesquisa do Cresce São Paulo, que é importante a participação das imobiliárias, qual é o procedimento que eles devem fazer? Bom, é muito simples. Para participar, basta entrar em contato com o nosso setor de atendimento virtual, no 3886-4900, que é quem cuida da parte de levantamento de dados da nossa pesquisa. E se dispor a participar. Mensalmente você vai receber uma ligação do Cresce e nessa ligação os nossos questionários vão ser respondidos e você vai poder estar com os seus dados participando do nosso levantamento mensal. Sônia, muito obrigado por sua participação e nós vamos continuar aqui respondendo todas as perguntas que você, colega corretor, nos encaminhou. E é importantíssima a participação de cada corretor, de cada imobiliária aqui no estado de São Paulo, colaborar com o seu Conselho de Fiscalização para que possamos publicar uma tabela com maior número de dados, inclusive como pediram aqui, por bairros, por cidade e até por bairros. Nós temos aqui uma pergunta que é importante. Esta pergunta será respondida pela nossa gerência,
Quero saber dos concursos do Cresce São Paulo para trabalhar na fiscalização. Para falar desse assunto, está aqui comigo a Mariângela Bezerra, que ela é a gerente funcional do Cresce São Paulo. Mari, como eu chamo carinhosamente, Mari, bom dia, obrigado pela participação, Mari. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com o seu Gilberto Ioghi. E respondendo à pergunta, o último processo seletivo público simplificado para a contratação de agentes fiscais foi realizado no primeiro semestre de 2014. Então, por hora, nós não temos aberto seleção pública para a contratação de agentes fiscais. O que nós temos aberto e divulgado no nosso site é a seleção pública para a contratação de profissionais de suporte técnico e operacional para a capital e para algumas cidades do interior e litoral do estado. As inscrições vão até dia 31 de agosto agora de 2015. Compartilhe essas informações com as pessoas do seu relacionamento para que elas tenham oportunidade de trabalhar aqui no Cresce conosco. Mariângela, qualquer pessoa poderá prestar esse concurso e qual é o grau de escolaridade que a pessoa deve ter? Para os cargos de suporte técnico, operacional e administrativo, é necessário que a pessoa tenha o ensino médio completo e acima de 18 anos. Não precisa ser corretor, qualquer pessoa que se enquadre nessas qualificações pode entrar lá no nosso site, www.crescsp.gov.br, entrar em editais e vai direcionar para o site da empresa que está realizando essa seleção pública. Mariângela, muito obrigado por sua participação, tenha um bom final de semana. E é importante, se você quiser participar do concurso para trabalhar aqui no Cresce São Paulo, vir formar esta família do Cresce São Paulo, é importante você, então, fazer a sua inscrição. E respondendo às demais, nós temos 3 perguntas que cabem as respostas através do nosso departamento de secretaria, do qual vai estar aqui falando com a gente, é a Priscila Takeshi, que ela é a chefe desse departamento. E a primeira pergunta é: esclarecimento sobre a atuação do estagiário. Priscila, bom dia. Bom dia, seu Gilberto, bom dia a todos. É muito gratificante estar aqui no Cresce Esclarece mais uma vez. Bom, no que tange ao estágio, eu informo que o estágio ele é uma oportunidade para que o aluno que esteja frequentando o curso de TTI ou de gestão possa interagir com o mercado imobiliário, que ele possa, sob a responsabilidade de um concedente, vivenciar a prática, da atividade no dia a dia. Ou seja, o estagiário, ele não pode intermediar, ele não pode fazer anúncios, ele não pode abrir escritório. Simplesmente o estagiário, ele vai estar vivenciando junto ao corretor a prática, da profissão aí no dia a dia. Vale ressaltar o seguinte, que a resolução que dispõe sobre a regulamentação do estágio aqui no Conselho é a 1127/2009. Então, é muito importante para o aluno que vai ingressar agora como estagiário tenha conhecimento dessa resolução para que para não cometer, na verdade, nenhuma irregularidade aí durante a sua atividade de estágio. E é bom lembrar também que o estagiário ele tem que estar sempre acompanhado de um corretor, de um concedente que estará supervisionando o seu estágio, ok? Olha aí, colegas, caso você encontre um estagiário que esteja fazendo o trabalho do corretor de imóveis, não adianta ficar reclamando para o seu colega de mesa, não. Você tem que fazer a denúncia para o Cresce São Paulo. Para fazer a denúncia no Cresce São Paulo, basta você entrar no site do Cresce, tem lá como denunciar os procedimentos corretos, ok? Então vamos à outra pergunta. Priscila, a pessoa gostaria muito de saber o seguinte: a agilização na aprovação dos processos de inscrição aqui no Cresce jurídica. Essa pessoa acha que ela é muito demorada, né? Afinal, lá na JuSesp, ela diz que leva uma semana. Inclusive, ela reclama da taxa, que na JuSesp é 10 vezes mais barato do que é cobrado pelo Cresce São Paulo e pelo Conselho Federal, que é o COFES. O que você teria a dizer aí a esta pessoa, Priscila? Então, no que tange a inscrição jurídica, o prazo para liberação aqui no Cresce é de 10 a 15 dias. Tá? Não é um prazo muito extenso. Mas o que acontece? Em casos em que a inscrição sofre alguma exigência, que tem alguma exigência, esse processo ele sofre um retardamento realmente na liberação, né? Porque a pessoa precisa cumprir as exigências expostas, né, no requerimento, e depois apresentar e passa para uma análise novamente. Então, aí nesse caso mesmo, quando tem exigência ou
né? Enfim, se faz necessário mesmo que o requerente apresente novamente ou o contrato, ou enfim, o que está faltando lá na documentação. Então, são só nesses casos que acaba tendo um retardamento. Em relação à taxa, o CRES segue a tabela de emolumentos vigentes, né? Então, aí é necessário se fazer uma análise quanto às anuidades, enfim, para a inscrição de constituição de empresário individual, sociedades, e a Eireli para verificar qual melhor se enquadra aí no perfil para quem vai partir para um segmento imobiliário. Muito bem, tem mais uma colocação minha aqui, Priscila. A Secretaria está trabalhando para dar celeridade nesse processo. 10 a 15 dias não é muito tempo, mas se puder melhorar, é importante. É isso aí, seu Gilberto. A gente com certeza sempre está visando aí melhorar. Já tem um pedido da nossa diretoria, né, que solicitou que esse prazo, que ele fosse otimizado. E a secretaria já vem viabilizando isso. Na verdade, a gente fala de 10 a 15 dias, que é o prazo estimado, mas a secretaria já vem liberando processos em tempo recorde. E também está estudando uma prática, uma maneira mesmo de otimizar ainda mais. Priscila, obrigado por sua participação nesta edição do Cresce e Esclarece. E nós temos também uma pergunta aqui sobre a questão de informática. Gostaria que o Cresce disponibilizasse um sistema de gerenciamento de locação e venda, igual à OAB, de acompanhamento de processo. E para falar deste assunto, o nosso convidado é o Johan Kraus, assessor institucional do Cresce São Paulo. Johan, obrigado por sua participação. Bom dia. Bom dia, Gilberto. Bom dia a todos que estão assistindo. Em relação à pergunta, é muito importante esclarecer que o Cresce, apesar dos esforços no sentido de tecnologia, de trazer para o corretor sempre o que há de mais moderno em ferramentas que possam ajudar no dia a dia da profissão, nós não temos como desenvolver soluções muito especializadas de administração de empresa. Porque quando nós entramos na seara de uma administração de locação, por exemplo, Gilberto, nós estamos falando de relatórios administrativos, baixas em banco, enfim, características e funcionalidades do sistema, declarações de ajuste anual, informe de rendimentos, que exigiria que o Cresce possuísse uma equipe multidisciplinar, como é o caso das que existem nas integradoras, nas soft houses, especializadas em desenvolvimento dessas aplicações mais específicas. O que o Cresce faz, na verdade, como é o caso do nosso portal imobiliário, ele traz consigo um sistema de cadastro bem simplificado. Seria um sistema preliminar. Caso o corretor não tenha nada, enfim, ele esteja iniciando na profissão, foi nisso que o Cresce pensou, e precisa de um norte, e precisa se balizar e partir de algum ponto, aí sim a gente disponibiliza um sistema simples para gerenciamento de estoque, no qual o corretor consegue cadastrar os seus produtos, cadastrar os imóveis, fotografias e todas as informações cadastrais acerca dele, e ainda publicar gratuitamente, é óbvio, no nosso portal de imóveis. Mas a partir do momento que esse corretor começa a se profissionalizar, quer dizer, monta uma imobiliária, ou mesmo como corretor autônomo, começa a ter necessidade de ampliar a questão gerencial do seu negócio, gerenciando custos operacionais, contas a pagar, receber, fluxos de processo de vendas, tunelamento de vendas, análise mais profunda, mercadológica, e também necessita interagir com vários portais ou com outras tecnologias que existem de fomentação à venda, faz-se necessário uma resposta à altura. Quer dizer, um software, um sistema desenvolvido especificamente para uma empresa especializada, que tem pessoal, know-how, tecnologia e uma equipe multidisciplinar, já que há mudança de leis, há elementos que tornam impossível que o Cresce fuja, né, da sua atribuição de forma tão brusca. É isso, Gilberto. Obrigado, Johan, por sua participação. Agradeço bastante a sua colaboração, a todos os internautas que fizeram a pergunta,
É importante essa questão, porque o CRECE é uma autarquia pública federal de fiscalização e em muitos assuntos a lei nos engessa e é complicado. Na medida que podemos disponibilizar e colaborar com os colegas corretores de imóveis, é óbvio que o novo presidente do CRECE São Paulo, José Augusto Viana Neto, que também é corretor de imóveis, não é isso? Ele tem todo esse conhecimento, não precisaria nem estar solicitando ao CRECE. Por própria iniciativa do gestor, que é o Viana, ele já teria tomado essas providências. Tudo o que se pode, certamente ele tem em mente e ele faz para o corretor de imóveis, né? Seguindo com as nossas perguntas, nós temos aqui 4 colocações de colegas do Estado de São Paulo que estão falando sobre a questão de ética e disciplina. E a pergunta vem aqui, ó, regularização de loteamentos mais antigos e abandonados. Para responder, nós estamos aqui com o doutor Marcelo Pedro, que é do Departamento de Ética e Disciplina. Marcelo, bom dia, obrigado por sua participação, Marcelo. Bom dia, senhor Gilberto, é um prazer estar aqui no CRECE Esclarece, né? Vamos começar a tentar resolver um pouquinho essa questão bem sucintamente. É uma questão difícil, né? Os loteamentos, tem uma lei específica, que é a Lei 6.766 de 79, que cuida do parcelamento do solo urbano. E ela demanda inúmeras exigências para serem feitas. O CRECE, no sentido de tentar auxiliar esses corretores, criou em várias delegacias do CRECE comissões para tentar auxiliar a aprovação desse tipo de parcelamento de solo, tá? Junto, inclusive, ao grupo que é o grupo GRAPROAB, que é um grupo criado no estado aqui de São Paulo, que cuida exatamente dessa parte da verificação de documentação para análise e conseguir o ok do parcelamento do solo junto ao município, junto à Secretaria de Habitação, junto ao Ministério Público, né? Então o CRECE tenta auxiliar os corretores nesse sentido, fazendo esses grupos nas delegacias. Demora cerca de 3 anos, mais ou menos, a liberação, dependendo muito do caso. Os loteamentos irregulares, principalmente os loteamentos mais antigos, têm alguns problemas. Pode ser que na época que foi feito, foram feitos em cima de mananciais, ou as ruas não foram devidamente pavimentadas, ou não tem a devida tamanho de ruas. Então, fica realmente difícil conseguir algum tipo de regularização. Mas tudo é possível. O CRECE também foca em não deixar fazer a venda e a participação desse tipo de loteamento irregular, porque é muito ruim para a sociedade. Então, o CRECE não coaduna com esse tipo de trabalho dos corretores, pedindo para que eles realmente não atuem nesse tipo de loteamento irregular. Vamos a outra pergunta. Marcelo, a pessoa perguntou, gostaria que não interferisse nas portarias dos residenciais, tipo residencial Gênesis, pedindo carteira em dia para quem não deve nada. Bora. Pedindo carteira em dia para quem não deve nada. Tem alguma coisa de estranho aí. Marcelo, por favor. Seu Gilberto, realmente é uma pergunta até um pouco redundante. Porque é o seguinte, se você tem a sua carteira em dia, né, que é a CARP, você é um corretor regular. Não há nenhum problema você mostrar isso junto aos condôminos. Isso é uma segurança para o corretor. Isso é uma segurança para quem está recebendo o corretor na sua casa, né? Então, a carteira de regularidade é excelente para quem trabalha direitinho, né? E ela é muito fácil de conseguir, ela é gratuita, basta vir diretamente aqui ao CRECE e pedir a sua CARP ou fazer a solicitação no site do CRECE, né, que é o www.crecisp.gov.br, e lá vai ter o ícone de pedir solicitar a sua CARP. Então, quem trabalha com a CARP trabalha muito bem e trabalha melhor. Muito bem, a próxima pergunta é: as imobiliárias que contratam pessoas não inscritas no CRECE, né, que é o pseudo corretor. Então, nos sites tem a publicidade, onde não está inserido o número do CRECE, nos jornais, porteiros, zeladores, síndico, advogados vendendo. Então, essa questão veio mais pontualmente da cidade de Bertioga, Guarujá, Santos e de Itapeva. Então, o que você teria a responder sobre essa questão da fiscalização? Olha, o CRECE vem atuando ano a ano, cada mais fiscalizando essas pessoas. Os índices de fiscalização aqui do CRECE são a cada ano maiores, mesmo porque teve até contratação de novos agentes que estão já na fase final de treinamento, já até terminaram o seu treinamento e estão nas ruas. Então, essa fiscalização está chegando em áreas realmente que já eram atendidas pelo CRECE. O CRECE sempre atendeu o estado todo, mas de forma muito mais intensa, né, com muito mais força, e realmente está tendo mais atuações. E para quem trabalha corretamente,
fiscalmente, né, que o CRES é um órgão que disciplina de fiscalização, não há nenhum problema estar a fiscalização na rua, mas quem realmente trabalha dessa forma que a pergunta aí feita, né, os porteiros, os pseudos, né, realmente estão tendo problemas e os números aqui dos processos internos aqui no Ética e Disciplina demonstram claramente isso, seu Gilberto. Muito bem. Quanto à questão dos sites dos jornais, o CRES já está tomando essas medidas e dando umas pesquisadas para ver quem está anunciando seu número CRES. Okay? Se for corretor de imóveis, é obrigatório ele inserir o número CRES dele. Tem mais uma pergunta para o Marcelo aqui. Teve vários colegas, Marcelo, perguntaram sobre limite de corretores nos plantões. O CRES tem poder para isso? Não, o CRES não atua nesse tipo, seu Gilberto. Isso é um acordo, né? Normalmente entre a incorporadora e a imobiliária que está fazendo a venda. Depende do tamanho do empreendimento, depende do local, depende de quantas a imobiliária acha que tem a necessidade de fazer a venda, né? Quantos corretores precisam de atender, qual é a demanda prevista dos corretores para atender o público. Então, o CRES realmente, nesse ponto específico, não tem nenhum poder. É uma área realmente totalmente interna entre a imobiliária e a incorporadora que está fazendo a venda. Marcelo, obrigado por sua participação na edição do CRES Esclarece desta sexta-feira. Vamos então às próximas 5 perguntas, que é a pergunta dirigida ao Departamento Jurídico, Assessoria Jurídica do CRES São Paulo. Uma das perguntas é: verificar as condições de trabalho dos corretores e comissões, seria honorários pagos pelas imobiliárias. Para responder, estamos aqui com o Dr. Milton Moreira, da Assessoria Jurídica. Dr. Milton, muito obrigado por sua participação nesta edição do CRES Esclarece. E a pergunta está ali: verificar as condições de trabalho dos corretores e honorários pagos pelas imobiliárias. Podemos interferir nisso, Dr. Milton? Bom dia, senhor Gilberto Iog. Bom dia, amigo corretor, amiga corretora. É um prazer estar participando mais uma vez do programa CRES Esclarece e vamos tentar levar algumas informações aqui aos nossos corretores, às nossas corretoras e a todos os internautas que nos acompanham. Uma pergunta muito interessante, senhor Gilberto, considerando que o CRES ele é uma autarquia federal que regulamenta e fiscaliza a profissão. Os honorários, né, quando estipulados pelas imobiliárias e corretores, o CRES não pode interferir nessa relação entre corretores e imobiliárias. Houve uma alteração agora do artigo 6º da Lei 6.530, né, inclusão de 4 parágrafos, onde permite que os corretores possam se associar a imobiliárias. Porém, em relação aos honorários, né, em relação ao percentual dessas partes, o CRES não pode interferir. A outra pergunta. Tiveram várias colocações nessa pergunta. Obrigatoriedade da participação dos corretores nas escrituras. Também uma pergunta muito interessante. Existem alguns projetos para que os cartórios, né, mencionem o nome, o número do CRES daquele corretor que realizou a intermediação imobiliária, mas, por enquanto, não há nenhuma obrigatoriedade. Nas escrituras não se faz constar o corretor que realizou a intermediação, que alcançou ali o resultado útil do negócio, da intermediação imobiliária. Vamos à outra colocação. Olha aí, tivemos também muitas perguntas sobre isso. Total vieram 160 perguntas, nós compilamos e chegamos a 40. Isenção de IPI para aquisição de veículos, doutor Milton. Tem algum projeto de lei tramitando no Congresso Nacional sobre essa questão? Também uma pergunta muito interessante, considerando que os veículos, né, é um instrumento de trabalho muito importante e necessário para os corretores de imóveis, para que ele possa se deslocar de um imóvel ao outro, em suas diligências, né, para que a intermediação imobiliária possa alcançar o resultado útil em suas diligências em pesquisas em cartórios, fóruns, até mesmo levando os clientes aos imóveis. Sem dúvida alguma, um veículo é de extrema importância, uma grande ferramenta de trabalho. Existe um projeto de lei, sim, alguns projetos, entre eles o 6.225 de 2013, que está pleiteando aí o desconto, né, a isenção do IPI na aquisição de veículos para os corretores de imóveis. Então, estamos acompanhando e aguardando, e aqueles corretores também que quiserem mandar e-mails, né, aos deputados,
é de grande valia para que esse projeto possa tramitar aí com mais força. Gostaria que os plantões de venda não abrissem aos domingos. Acho que o Cresce não tem poder nenhum sobre essa questão, né? O corretor de imóveis, como um profissional liberal, ele desenvolve uma atividade de caráter intelectual, independente, sem subordinação. Então fica a cargo de cada corretor de imóveis e das imobiliárias, né, uma convenção das partes, elegerem, né, se podem funcionar ou se um plantão imobiliário poderia estar aberto aos domingos ou não. Particularmente, eu entendo que domingo geralmente é um dia que a pessoa, né, está de folga, tem um espaço maior na sua agenda, no seu tempo, pode reunir toda a família para verificar ou analisar algum imóvel, fazer uma visita, mas, sem dúvida, o Cresce não pode influenciar, né, não pode regular esse tipo de prática. Mas fica aí uma reflexão a ser feita. A última pergunta, Milton. Convênios com cartório para obter desconto nas matrículas. É óbvio que quem paga as matrículas é o proprietário do imóvel, né? Mas o corretor, mesmo assim, tem imobiliária que ele dá esse plus, né? Há essa condição, porque isso é uma tabela do Estado, né? Uma excelente pergunta também, senhor Gilberto. A tabela de emolumentos, ela é fixada, né, foi regulamentada pela Lei Estadual 11.331 de 2012, com algumas alterações dessa lei, que foi a 13.290 de 2008 e a 15.600 de 2014. Infelizmente, não há possibilidade, né, de algum desconto ou alguma benesse ao corretor de imóveis, mas quem sabe, né, algum trabalho junto aí à Assembleia, enfim, para que se possa, mediante alguma lei, conceder aí algum benefício. Então, Milton, obrigado por sua participação nessa edição do Cresce Esclarece. E a primeira pergunta é solicitação de isenção de dívidas das anuidades e multa eleitoral aqui no Cresce São Paulo. E para responder sobre essa questão, nós estamos aqui com o nosso diretor tesoureiro, o doutor Francisco Pereira Afonso. Chico, como eu costumeiramente chamo ele, né? Francisco a gente chama de Chico, né? Pela intimidade. Então, eu farei essa... O Cresce pode dar isenção de dívida, de anuidade, multa eleitoral? Como é que funciona isso? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de desejar um bom dia a todos os nossos amigos, corretores de imóveis, né? Giba, infelizmente, o Cresce não pode dar isenção, tá? Nós não temos como isentar o corretor dessas dívidas, mas temos como fazer conciliações, temos como fazer acordos, né? Porque o corretor não pode se esquecer porque ele é administrado por corretores de imóveis. Tá? Nós estamos aqui para ajudar no que a lei permitir. Uma outra colocação. Gostaria que a data de pagamento da anuidade com desconto, que normalmente é 5 de janeiro, né, que ela fosse mais confortável. E normalmente a pessoa está falando isso porque chega o mês de janeiro, vem muitas contas, né? IPVA, IPTU, aí cresce. E tem como alterar isso aí? Como é que funciona essa questão? É a resolução do Conselho Federal, Francisco? Gilberto, engraçado. Até para mim também fica complicado pagar, né, nessas datas, né? Mas infelizmente quem estipula o valor e a data é o Conselho Federal de Corretores de Imóveis. Né, de acordo com a Lei 6.530, o artigo 16, o artigo 36 da 81.871, não tem como a gente mexer nisso. Se nós pudéssemos estender, seria ótimo, mas infelizmente não dá. Eu estou afastado há 2 anos por motivo de doença. Qual é o respaldo financeiro para me ajudar? A pergunta dele é, ele está doente, não deve estar trabalhando, ele gostaria que o Cresce ajudasse ele, aí deve ser ajudar ele financeiramente, acho que deve ser essa colocação. Vamos lá, pelo seu entendimento, Francisco. Olha, infelizmente, nós somos um órgão fiscalizador, né? Nós não podemos colaborar nessa situação, mas a gente pode falar, olha, procure o seu sindicato, procure o sindicato da sua região, da sua cidade, as associações, eles são as pessoas competentes para poder colaborar. Muito bem.
A última pergunta. Um colega aqui perguntou, olha, uns reclamando que a anuidade é cara, outros reclamando, olha, outros já querem aumentar. É uma boa, se desse é uma boa. Plano de previdência coerente, mesmo que fosse embutida na anuidade. Eu acho que embutir na anuidade vai ser complicado, mas eu vou responder ao Francisco. Por quê? Porque a nossa anuidade ela é por uma força de lei. Então nós temos que apenas atualizar esta anuidade, ok? Mas diga aí, Francisco. O plano de previdência também é uma atribuição do sindicato e das associações, né? Infelizmente, nós não temos como poder, e a anuidade já não é barata, a gente sabe disso, né? Eu até acredito que alguns gostariam muito, né, de ter essa ajuda, mas infelizmente também, Gilberto, não é uma atribuição do Cresce. E o Cresce está sempre à disposição e a tesouraria também. Francisco, obrigado por sua participação na edição do Cresce Esclarece. Mas tem mais uma última pergunta e esta pergunta eu vou responder. A pessoa fez uma colocação. Assisto às palestras que são muito importantes para o Cresce. Olha, a exemplo dessa colega que nos encaminhou a esta colocação, todos deveriam assistir todas as palestras do Cresce São Paulo. Estão todos lá arquivados na TV Cresce para você assistir, né? E pediria a esta colega que, através de você, o Cresce São Paulo poderia ter a sua colaboração, sendo uma das multiplicadoras para espalhar para os colegas corretores que o Cresce São Paulo faz muito pelo corretor de imóveis e tem muitas palestras gravadas na TV Cresce para a pessoa assistir. Qualquer tipo de assunto sobre o corretor de imóveis, nós temos temas gravados na TV Cresce. A TV Cresce é um canal de comunicação entre o seu conselho de fiscalização e nós, corretores de imóvel. Você, corretor de imóvel, mais especificamente, ok, minha gente? Então eu quero agradecer a todos vocês que nos deram esta carona nesta sexta-feira, dia 14 de agosto de 2015. E tenha uma boa sexta-feira, um bom final de semana, bons negócios para você, mas eu espero você na próxima sexta. Tchau, obrigado, um abraço.